Paz do Senhor, meus amados irmãos. Grace and peace, beloved brothers. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. It's such a joy to be here tonight. Eu sou pastor no Brasil já há 40 anos. I've been a pastor in Brazil for 40 years. Comecei a pastorear quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, mais ou menos. And I started to pastor a church when I was around 20 years old. Com 23 eu já era pastor titular de igreja. When I was 23, I was already a ordained pastor of the church. Estou há 32 anos como pastor da mesma igreja no Brasil, a Segunda Igreja Nazareno de Campinas. And I've been the same pastor of this church for 32 years, the church that I've been at for the past 32 years. Uma igreja que Deus tem abençoado, It's a church that God has blessed, principalmente com o Espírito Santo, especially with the Holy Spirit. que será o nosso tema dessa noite. And that's going to be the theme of ours tonight. O Espírito Santo tem feito uma obra tremenda na igreja onde eu sou pastor. The Holy Spirit has done a great work in the church where I'm a pastor. Somos uma igreja hoje com 1.400 membros, We're a church with 1,400 members today, com um trabalho missionário no Peru, with missionary efforts in Peru, uma escola numa região de assentamento humanitário, and also in an area. pobreza, And also in a place of extreme need and poverty, com 300 crianças, with around 300 children, onde cada família where each family sobrevive lives on about com $15 por mês. $15 a month. E é algo assim que é muito desafiador para nós como cristãos e igreja. And it's something that's very challenging for us as a church and as Christians. Quando nós chegamos ali, When we got to that place, a primeira pergunta que alguém do Peru fez para nós the first thing that someone from Peru asked us foi por que é que nós decidimos amar o Peru. was, why did we choose Peru? E nós pudemos responder e mostrar para eles And we were able to show them que estávamos ali não porque nós quiséssemos, that we were there not because we wanted, mas porque o Espírito Santo havia nos enviado ali. but because the Holy Spirit had sent us there. E ele tinha um propósito e tem um propósito naquele lugar. And He has a purpose and had a purpose in that place. 14 anos estamos ali naquele lugar And no we've Peru. been there for 14 years. 3 igrejas já surgiram dessa escola. And 3 churches have come out of that school. Porque o Espírito Santo, quando resolve operar, Because when the Holy Spirit decides to work, ele faz a sua obra de maneira tremenda. He does His work in a great way, in a wonderful way. Como eu sei que ele vai fazer neste lugar. In the same way, I know that He's going to operate here. Porque o pastor de vocês, pastor Júlio, Because your pastor, Josué. e eu quero agradecer, Josué, desculpa, eu quero agradecer pelo convite, Josué. But I want to thank Pastor Josué for his invite. Ele tem pregado sobre o Espírito Santo. He's preached on the Holy Spirit. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre o Espírito Santo. And today we're going to talk a little bit more about that. Então eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse lugar. So I want to thank you for being in this place. Descobri que eu tenho um colega em comum aqui nessa noite. And I found out that I have a common friend among you all. Eu e o Mark podemos cantar junto, Mark. Me and Mark, we can sing together. Benção, Mark. Bom gosto. Good taste, Mark, good taste. Comigo está o meu filho Leonardo, que já So- foi apresentado nessa noite. My son Leonardo is here with me. Tem também um dos meus pastores auxiliares, somos nove pastores na igreja, e um deles é o pastor Emerson, I also have one of our auxiliary pastors here. que já está comigo há 12 anos. Who's been with me for 12 years. Mais, More? como pastor, As a pastor? 16. 16. Estou ficando velho e estou perdendo a conta de I'm getting tudo. old and I'm losing count. Mas ele está conosco. Nós viemos para um congresso em Chicago, But we were going to a conference in Chicago de liderança na igreja da Willow Creek, at Willow Creek Church com 7.000 líderes. with 7,000 leaders. E eu resolvi visitar o meu filho em Denver, aproveitando a ponte de estar aqui nos Estados Unidos. And I decided to come and visit my son here in Denver since we were in the United States. E passar o dia dos pais com ele, porque lá no Brasil é dia dos pais hoje. And I spent Father's Day in Brazil here with him. Então, se você ainda não ligou pro seu pai, não deu um abraço em quem é pai e é brasileiro, dá agora. So if Aproveita you e dá haven't called agora. your dad yet and they're Brazilian, go ahead and do that. There's still time. Mas eu quero agradecer a Deus por esse privilégio. But I want to thank you all for this privilege. E vamos na palavra do Senhor, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 1. And so I invite you all to open your Bibles to Acts chapter 1. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1 e depois vamos para o capítulo 2. So we're going to be reading some verses in chapter 1 and then some verses in chapter 2. Atos, capítulo 1, versículo 4. Acts chapter 1 verse 4. Nos diz assim: It says, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. On one occasion, while
while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father, that my Father promised, which you have heard me speak about. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Versículo 8. Verse 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. Capítulo 2, And then in chapter 2, vamos ler do versículo 1 ao 4. starting in verse 4, Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. all of them were filled with the Holy Spirit. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. E lhes apareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Eu quero começar compartilhando com vocês a minha experiência com o Espírito Santo. So I want to start by sharing with you all my experience with the Holy Spirit. Eu sou filho de pastor, tenho 60 anos de idade e fui criado dentro da igreja. I'm the son of a pastor and I was raised inside the church. Durante muito tempo, meu pai foi pastor na capital do Brasil, que é Brasília. And for many years my father was a pastor in Brazil's capital, Brasilia. E aos meus 11 anos de idade, eu decidi ser batizado nas águas. And at 11 years old I decided to get baptized. Mas, na verdade, eu não estava convertido. But in reality, I hadn't converted yet. Achava bonito ver todo mundo sendo batizado e cheguei para o meu pai e disse, eu também quero descer as águas. I thought it was nice and it looked cool how everyone was getting baptized in the water, and so I went up to my dad and I was like, I want to get baptized. A minha conversão se deu aos 18 anos de idade. But my conversion happened at 18 years of age, Num retiro de jovens no mês de julho, at a youth conference in July. o pastor, numa noite, foi pregar sobre vaso na mão do oleiro. On one night, the pastor decided to preach on vases in the hands of a claymaker. O cântico da moda naquela época era Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. And at the time, the song that was popular was God, I want to be loved like a clay vase in the hands of a claymaker. E quando ele fez o apelo, eu fui até o altar. And when he gave the appeal, I went to the altar. When he made the altar call, I went. Ali eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e também fui chamado para o ministério. In that moment, I was called to the ministry and I accepted Jesus as my Lord and Savior. E entrei para o ministério com 18 para o seminário com 18 a 19 anos de idade. And I went to seminary school around 18, 19 years. Mas foi muito interessante o meu tempo no seminário. And it was very interesting, though, my time in seminary. Logo que eu school. entrei como aluno interno do nosso seminário ali em São Paulo, no Brasil, When I went in as a student to our seminary, tive um problema muito sério de saúde. I had a very serious health issue that came up. E fui diagnosticado com epilepsia. And I was diagnosed with epilepsy. Durante 5 anos eu sofri de epilepsia. And for 5 years, I suffered with epilepsy. Com medicamentos muito fortes que eu tomava para poder controlar aquela enfermidade. And I took very strong medication in order to try to control that disease. Um dia, cansado da enfermidade, depois de uma convulsão, And after I had been tired, after a day that I had been tired of going through some convulsions, cheguei para o meu pai e disse, olha pai, eu já aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. I told my dad, look dad, I already accepted Jesus as my Lord and Savior. Se eu morrer agora, eu sei que eu vou para o céu. If I die now, I know that I'm going to go to heaven. Mas eu gostaria que o Senhor fizesse uma oração por mim. But I'd like you to pray for me. Ou Deus me cura ou Deus me leva. Either God's going to heal me or He's going to take me. Naquela noite, And on that night, de um lado da cama estava meu pai e do outro lado a minha mãe. on one side was my dad in the bed, and the other side was my mom. Com óleo de unção, ele fez a seguinte oração. And with anointed oil, he said the following prayer. Senhor, esse é o nosso filho que acabou de fazer um pedido. Lord, this is our son who just made a request. Para que seja curado ou para que ele possa estar contigo
por toda a eternidade. to either be with you for all eternity or to be healed. Naquela noite o Senhor me curou. And in that night, the Lord healed me. Fui liberto, restaurado e transformado. I was freed and restored and transformed. Por isso eu acredito, Rafaela, And that's why I believe, Rafaela, no Deus que faz milagre, that the God of miracles, no Deus que cura, the God of healing, o Deus das causas the impossíveis. God of impossible, E eu impossible. experimentei esse Deus. And I experienced that God. E cada um de nós pode experimentá-lo. And each of us can experience him. Mas eu comecei o meu ministério logo depois de ter sido curado de uma maneira mais eficaz. But I started my ministry after I had been healed. E tive uma experiência com o Espírito Santo depois já de 12 anos no ministério. And I had an experience with the Holy Spirit after 12 years of ministry. Numa grande conversão na igreja com um avivalista da igreja metodista wesleyana. At a conference that we had at our church, O nome dele, Rick Bonfim, cantor e pregador. there was a preacher and singer, Hiki Bofin, Fomos batizados com o Espírito Santo. and we were all baptized by the Holy Spirit. Ali eu entendi algo tremendo na minha vida. And in that moment, I understood something about my life. O Espírito Santo não é um discurso. The Holy Spirit isn't a discussion. O Espírito Santo não é um tratado teológico. He's not a theological concept. O Espírito Santo não é simplesmente só a terceira pessoa da Trindade. It's not just the third person of the Trinity. O Espírito Santo é uma experiência It's an experience. e que o Senhor quer que cada um de nós tenha. And it's an experience that the Lord wants each of us to E have. Ele nessa noite está desafiando você And in this evening, He's challenging you a abrir a tua mente e o teu coração to open your mind and your heart para que o Espírito Santo possa operar de maneira tremenda na sua so vida. that the Holy Spirit can work in your life. O texto que nós lemos nessa noite In the passage that we read tonight, relata o início da igreja primitiva. it talks about the story of the primitive church. Durante 40 dias, Jesus havia ficado com seus discípulos depois da ressurreição. After the resurrection, Jesus stayed with His disciples for 40 days. Muitas coisas ele falou e ele ensinou conforme o apóstolo João nos diz. And many things, He taught many things and shared many things as the Apostle John shares. Mas chegou um momento em que ele tinha que voltar para o céu. But there came a time that He had to return back to heaven. E ele mesmo havia dito aos seus discípulos: And He had said to His disciples, é necessário que eu vá, it's necessary that I go, porque se eu não for, because if I don't go, eu não posso enviar a vocês o Consolador. I won't be able to send you your counselor. Então está ele ali próximo de Jerusalém. And so they were there near Jerusalem, Ele volta-se para os seus discípulos and He turns to His disciples, e diz: é chegada a minha hora. and He says, it's my time. Mas vocês vão para Jerusalém But you will go to Jerusalem e esperem até que do alto sejam revestidos de poder. and wait until from on high you are sent power, E vocês serão minhas testemunhas and you will be my witnesses em todos os lugares. in all places. Por que Jesus manda os discípulos para Jerusalém? Why did Jesus send His disciples to Jerusalem? Havia algo que Jesus sabia e que nem os discípulos sabiam, There was something that Jesus knew that the disciples didn't know. que era necessário que eles tivessem uma experiência com o Espírito Santo, That it was necessary that they have an experience with the Holy Spirit. porque se não tivessem essa experiência, Because if they didn't have that experience, eles não seriam capazes de resistir na caminhada com Cristo. they wouldn't be capable of resisting the way with the path with God. Como mensageiros e pregadores da palavra. As messengers and preachers. Então ele diz: vocês vão para Jerusalém, So He said, go to Jerusalem, aguardem, wait there, porque o poder virá sobre because vocês. power will come over you. Quando você vai para o original no grego, And if you look at the original Greek, o versículo de número 8 fala: mas recebereis poder. verse 8 says, you will receive power. Poder vem não de power, Power doesn't come from power, mas de dunamis, but from dunamis, de onde se origina a palavra dinamite, where the word dynamite comes que é from, algo que traz uma explosão. which is something that causes an explosion. Mas ao invés de provocar apenas uma explosão para fora, But instead of just being an explosion outward, primeiro provoca uma explosão interior. first it causes an internal explosion. Então o Senhor Jesus estava dizendo: So Jesus was saying, vocês receberão poder you will receive power que vai explodir vocês dentro that's going to explode you from the inside e depois os levará para fora. and then will take you out. Vocês terão uma experiência interior You will have an experience que explodirá todas as barreiras e resistências that's going to break down all the barriers that you have que se encontram dentro de vocês, that are found within you, para que depois vocês saiam so that you can leave cheios desse poder filled with this e power possam pregar o evangelho and can go out aonde vocês forem. and preach the gospel wherever you go. Mas ainda no versículo de número 8, But then in verse 8,
O Senhor Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. Jesus says, and you will be my testimonies. Novamente você vai para o original em grego. And if you go into Greek, Em grego, testemunha vem da palavra mártire. and if you look at the Greek, it says martyr. Mártire significa aquele que está disposto a morrer por uma causa ou por alguém. And in Greek, martyr means someone who's willing to give up their life for a cause or for a person. Então Jesus estava dizendo para So eles, Jesus was telling them, vocês precisam ter uma experiência com o Espírito Santo you need to have an experience with the Holy Spirit para que possam ter a capacidade so that you can have the capability de estarem preparados of being prepared, para morrerem por amor a mim e a minha palavra. of being able to die for love for me and for my word. Os discípulos ainda não haviam experimentado algo tão forte na vida The deles. disciples had yet to experience something so strong in their life. Em outras passagens diz que eles haviam recebido uma experiência exterior. And in other passages, it says that they received an external experience. Há uma diferença muito grande entre manifestação e batismo com o Espírito Santo. And there's a big difference between manifestation and baptism of the Holy Spirit. Manifestação é o que acontece ao redor. Manifestation is what's happening around us. Batismo com o Espírito Santo é o que acontece dentro de nós. Baptism from the Holy Spirit is what happens within us. Portanto, você pode vir a um culto But you can come to a service e o louvor estar assim cheio da presença do Espírito Santo, and the worship is full of the Holy Spirit, ter uma palavra cheia da presença do Espírito Santo, and you have a message that's full of the Holy Spirit. você sentir o Espírito Santo, And you can feel the Holy Spirit, mas ao sair da igreja, but you might leave the church a sua vida continua a mesma coisa, and your life continues the same. porque você experimentou uma manifestação. Because you experience a manifestation, Mas quando você experimenta o batismo com o Espírito Santo, but when you experience baptism, é diferente. it's different. Pode não acontecer nada ao seu redor. Nothing might be happening around O you. louvor naquele dia pode não ter sido muito bom. The worship on that day might not have been that good. A palavra pode ter sido algo que não te chamasse a atenção. The message from the pastor might not have been that good either. Mas o poder do Espírito veio sobre a sua vida. But the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit came over your life Tomou o seu coração. and took a hold of your heart. E quando você saiu da igreja, And when you left the sua church, vida estava transformada. your life was transformed. Algo de diferente havia acontecido. Something different Porque o has Espírito happened. Santo é assim. Because the Holy Spirit is like that. Ele não trabalha de fora para dentro. He doesn't work from the outside in. Ele trabalha de dentro para fora. It works from the inside out. Ele transforma o nosso caráter. It transforms our character. Ele transforma a nossa vida interior. It transforms our internal self. E conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, And according to the Apostle Paul in Galatians chapter o 5, Espírito Santo começa a frutificar na nossa vida the Holy Spirit begins to fructify in our lives e a transformar o nosso ser interior. and transform our internal being. Aquilo que você era What you were, já não será mais. you are no longer. Se você mentia, If you lied, já não mente mais. You no longer lie. Se você enganava, if you tricked people, já não engana mais. You no longer Se trick você não people. conseguia perdoar, If you weren't able to forgive, agora você consegue now perdoar. you can. Se você não conseguia amar, If you couldn't love, agora você consegue amar. Now you can love. Se você não conseguia ter domínio próprio if you weren't able to have diante das self-control situações, in certain situations, agora você tem domínio próprio. now you can have Porque é o self-control. Espírito Santo quem dirige a sua vida. Because it's the Holy Spirit that É o leads your Espírito life. Santo quem trabalha o teu ser interior. It's the Holy Spirit that leads your Por internal isso é self. importante o Espírito Santo. And that's where the Holy Spirit is important. Mas em Atos capítulo 2, But in Acts chapter 2, e eu quero trabalhar rapidamente com vocês nesse texto fantástico de Lucas, and I want to speak quickly on this passage in Luke, porque é Lucas quem narra essa experiência. because it's Luke who is sharing this experience. Ele não estava lá nesse dia. But he wasn't there on that day. A narrativa de Atos The narrative that Acts is about vem provavelmente de uma conversa de Lucas com Pedro. most likely comes from a conversation that Peter had with Luke. Porque Lucas se converte numa pregação do apóstolo Pedro. Because Luke converts at one of Apostle Peter's preachings. Mais tarde ele se torna discípulo de Paulo. And later he becomes a disciple of Mas o Paul. princípio da sua caminhada é com Pedro. But his initial walk is with Peter. E Pedro deve ter se assentado com ele um dia And Peter must have sat down with him one e day dito, olha, eu quero te contar algo fantástico and said, look, I want to share something with que you transformou a minha vida. that transformed my life. Nós estávamos todos reunidos no mesmo lugar, We were all gathered together in the same place, esperando uma promessa de Cristo, waiting for a promise from Christ,
de repente, And then suddenly, e aqui começa um ensinamento sobre a obra do Espírito Santo. and this is where the teaching of the Holy Spirit comes in. A obra do Espírito Santo The work of the Holy Spirit não acontece no tempo do homem. doesn't happen in man's time. Não é algo planejado, It's not something that's planned, em que você vai chegar dentro de um ritual in which you're going to enter into a ritual e dizer, se eu fizer assim, 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 o Espírito Santo virá. and say, if I do it like this, or this, the Holy Spirit will come. Não, é algo que acontece de maneira repentina No, it's something that happens suddenly dentro de um tempo de consagração. in a time of anointing. Os discípulos estavam ali, cerca de 120 homens e mulheres, There were around 100 men and women reunidos neste lugar chamado de cenáculo. gathered in this place, De repente, and suddenly, 10 dias de oração, after 10 days of prayer, 10 dias de busca, after 10 days o of Espírito seeking, Santo chega naquele lugar. the Holy Spirit goes to Como that ele pode place chegar de repente na tua vida, in the same way that He can get into your, numa noite de oração, in the same way that He can get into num your life culto dentro da igreja, in a day of prayer at the church, num tempo de adoração, during a time of worship, porque é ele quem controla o tempo. because He's the one that controls É time. ele quem controla a experiência. He's the one that controls A Bíblia experience. diz que o vento sopra onde quer. The Word of God says that the wind blows where it O wants. vento é o Espírito Santo. The wind is the Holy Spirit. Ele é soberano. It's sovereign. Ele é Deus. It's God. E como Deus, ele é soberano. And as God, it's En- sovereign. Então ele determina o tempo. And so it determines the time. Ele simplesmente diz assim: And it creia, decides and says, believe, busque, seek out, se consagre, anoint, e no meu tempo and in my time, eu te darei o Espírito Santo. I will give you the Holy Spirit. Então ele veio de maneira repentina. And so it comes suddenly. E eu gosto muito do número 10. And I really like the number 10. Ontem na igreja do pastor Anderson, At Pastor Anderson's church eu yesterday, falei um pouquinho sobre numerologia bíblica. I talked about a biblical numerology. A Bíblia é muito interessante em relação a números. The Bible is very interesting when it talks about O número numbers. 10 na Bíblia The number 10 in the Bible significa a ação completa de Deus. means a complete action of God. Então eles ficaram ali 10 dias. So they were there for 10 days, De repente o Espírito Santo veio and then suddenly the Holy Spirit came para uma ação completa na vida deles. to complete the action in their lives. Uma ação perfeita. A perfect action in their Uma lives. ação transformadora. A transformative action. E eles então viram e sentiram o Espírito Santo. And so they go and they experience the Holy Spirit. O texto diz que veio do céu um ruído como de um vento impetuoso. And the Bible says that it sounded like a blowing wind had come in. Isso significa And that means que onde o Espírito Santo opera, that where the Holy Spirit works and operates, todos presentes são capazes de senti-lo. all are capable of feeling it. Não há como resistir à presença do Espírito Santo. There's no way of ignoring the presence or resisting the presence of the Holy Spirit. Não há como você dizer o Espírito Santo não opera, não age. There's no way to say that the Holy Spirit doesn't act. Porque onde ele age, você percebe. Because where it acts, you feel it. Você é capaz de sentir. And you're able to feel it. Você é capaz de ouvir. And you're able to hear it. Coisas começam a acontecer. Things start to happen. E é o Espírito Santo entrando. And it's the Holy Spirit Então o entering. Espírito Santo entra naquele lugar como um vento And impetuoso. so the Holy Spirit enters into that place like a violent wind. Ele não entra sussurrando. It doesn't come in like a whisper. Assim. Like that. Ele entra forte It comes in strong para balançar, to shake, para sacudir, to shake para up, despertar. to wake up. E o mesmo ele quer fazer com a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. And it wants to do the same thing. Ele está disposto a balançar a igreja, in these days today. a sacudir a It's igreja, going to shake up the church. a dizer: eu ainda existo, To say, I still exist. eu ainda opero, I still work. eu ainda realizo obras nos dias de hoje. I still do work in our days today. Então ele entra naquele lugar. And so he enters into that place. Ao entrar naquele lugar, toda a casa ficou cheia. And when it enters into that place, the whole house is filled. Eu gosto dessa visão, toda a casa. I like this vision here, the whole house. A Bíblia diz que nós somos santuários do Espírito Santo.
The Bible says that we are temples of the Holy Spirit. Templos do Espírito Santo. Temples of the Holy Spirit. Casa do Espírito Santo. Homes to the Holy Spirit. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, And so when we're filled with the Holy Spirit, nós somos totalmente cheios. we are completely filled. Ele não dá uma partezinha só. It doesn't just give us a small part. Ele não age numa parte da nossa vida apenas. It doesn't just act in only one part of our Ele life. age em toda a nossa vida, It acts in our whole life, em todo o nosso ser. in our whole being. Toda a nossa casa é cheia. Our whole Coração é cheio. home is filled. Our Mente é hearts, cheia. our minds, O corpo é cheio. our bodies. E você começa a transbordar no Espírito Santo. and you begin to overflow with the Holy Spirit. Porque ele vem de maneira abundante. Because it comes in a abundant way. Ele vem para transbordar em cada um de nós se abrirmos o nosso coração para ele. It came to overflow in each of us if we open our hearts. Então ele encheu todos And so it filled all totalmente. completely. Totalmente cheios. Completely filled. Eles agora estavam experimentando algo novo. And now they were experiencing something new. A Bíblia também diz que línguas como de fogo The Bible also says that tongues like fire pousou uma sobre cada um deles. rested upon each of them. Fogo é algo muito interessante. And fire is something that's pretty interesting. A Bíblia identifica o Espírito Santo como sendo fogo. The Bible identifies the Holy Spirit as fire. O fogo é usado para purificar, And fire is used to purify, para fazer a diferença. to make a difference. Eu não sei se você entende bem essa questão da purificação, And I'm not sure if you understand this idea of purification. mas eu quero falar com vocês hoje But I want to share with you all today sobre algo que eu aprendi há muito tempo atrás sobre purificação. something that I learned a while back about purification. A ação purificadora do Espírito Santo The purifying actions of the Holy Spirit acontece igual quando alguém vai purificar o ouro. happen in the same way as when someone goes to purify gold. Existe um objeto chamado cadinho. There's a ingot. É um vaso de cobre. There's I think it's called a crucible. That's kind of made of copper Com uma haste. with a long arm. O ourives pega e põe o ouro dentro daquele vaso. And they put the gold inside of that crucible. E leva aquele vaso até o fogo. And they take that to the fire. Durante muito tempo aquele vaso vai ficar no fogo. And for a while that crucible is going to stay in the fire. O ourives então puxa para ver como está o ouro que ali foi colocado. And so the goldsmith goes and he pulls out the crucible to see how the gold is doing. Ele começa a perceber que a impureza se separa da pureza. And he'll start to see that the impurities of the gold will start to separate from the gold itself. Ele volta o vaso ao fogo. And he puts the crucible Mais back tempo fica ali. for a while. Retira And then he novamente. takes it out again. Então a impureza já está na superfície. And then at that moment, the impurities are already on the surface. Ele pega uma colher And he gets a spoon e tira a impureza and he removes the e impurities joga fora, and throws it out, olha para o ouro looks at the gold, e volta para o fogo and novamente puts the gold back in the para fire mais um tempo. for a little while longer. E ele só vai tirar do fogo And he only takes it out of the fire no momento em que ele olhar para aquele ouro when he's able to look at that gold e ver a imagem dele refletida puramente naquele ouro, and see his reflection purely reflected in that sem gold, nenhuma sujeira, without any impurities, sem nenhuma distorção. without any type of distortion. Então, se ele puder ver o seu rosto refletido naquele ouro, And so if you can see his face shining in that, reflecting in that gold, o ouro já está purificado. then the gold has been purified. A mesma coisa Deus faz conosco. And the same thing is what God does Nos with coloca us. no fogo pentecostal, He puts us in the Pentecostal fire porque Ele quer ver a imagem dele refletida em because nós. he wants to see his face reflected in us. A imagem dele é santidade. His face, his image is holiness. Santidade é a ausência de pecado. Holiness is the lack of sin. Deus não tem pecados. God has no sin. E Ele quer que vivamos também sem pecado. And so he wants us to live without sin. Então Ele quer olhar para mim, And so he wants to look quer to olhar us. para você He wants to look to us e quer ver a imagem dele em cada um de and nós. see his image reflected in each of us. Por isso o Espírito Santo é como fogo. That's why the Holy Spirit is like the fire. E ele veio e pousou sobre cada um deles. And it came down and rested over each of them. Isso identifica algo muito And forte. so that identifies something that's very important.
A experiência com o Espírito Santo The experience that we have with the Holy Spirit é algo individual. is something individual. Deus quer realizar em cada um de nós a obra do Espírito Santo. God wants the work of the Holy Spirit to be realized in each of us. Ele está dizendo assim, He's saying, Humberto, você tem que buscar. Humberto, you have to seek it out. Josué, você tem que buscar. Josué, you have to seek it out. Mark, você tem que buscar. Mark, you need to seek it out. Emerson, você tem que buscar. Emerson, you have to seek it Cada out. um de nós tem que buscar. Each one of us needs to seek it out. A experiência do outro Someone else's experience não vale para mim. isn't going to work for me. A minha não Mine vale para o outro. and mine isn't going to work for someone Cada um de else's. nós tem que ter essa experiência. Each of us need to have É uma an experience. experiência individual. It's an individual É experience. uma experiência que você pode e deve ter com o Espírito Santo. It's an experience that you should and need to have with the Holy Spirit. Então, línguas de fogo pousou uma sobre cada um deles. So tongues of fire rested over each of them, Eles ficaram cheios do Espírito Santo. and they were filled with the Holy Spirit, Lembre-se que totalmente cheios. completely filled, remember? O texto do versículo 4 diz And in verse 4 it says que eles foram falar em outras línguas. that they went out and began to speak in other tongues. Apesar de crermos que existe uma língua angelical que é chamada de língua estranha, And though we believe that there is an angelic language, nesse texto está falando de línguas idiomáticas. what it's talking about here is other languages, Porque o Espírito Santo estava tentando identificar aos discípulos. because the Holy Spirit was trying to identify the disciples. Não haverá resistência nem barreiras para que o evangelho seja pregado. There will be no barriers or resistance for the gospel to be preached. O que eu vou dizer para vocês agora aconteceu na minha casa. And what I'm about to share happened in my life. Minha mãe ainda era viva. My mom was still alive, Estávamos num congresso da nossa denominação no Brasil. and we were at a conference of our denomination in Brazil. O pregador de fora era um dos nossos líderes da igreja aqui dos Estados Unidos. And one of the preachers was from the United States, E ele pregou sobre o Espírito Santo. and he preached on the Holy Spirit. Ao on the Holy término Spirit. daquele culto, And at the end of that service, minha mãe se dirigiu até ele my mom went up to him e pediu o auxílio de uma missionária porque o inglês da minha mãe era muito pobre. and she asked for some missionary efforts because my mom was very poor. Mais rico do que o meu, mas era pobre. Her English was poor. Porque o meu inglês é assim. Her English was poor. It was worse than mine. Do you speak Spanish? Her English was just like, do you Or speak Portuguese? Spanish or Portuguese? Se não, estou enrolado. Because if not, then she was kind of. Mas a minha mãe vai até aquele pastor juntamente com a missionária para que a missionária o interpretasse. But my mom went up to the pastor with this missionary to interpret for her, Eu estava ali naquele lugar. and I was there with her. Minha mãe falava com a missionária, And my mom would talk to the missionary, a missionária traduzia em inglês para o pastor, and the missionary would translate to English to the o pastor, pastor falava inglês para a missionária and then the pastor would talk in English to the missionary, e ela traduzia para o and português. she would translate for my E era uma mom. conversa sobre o Espírito Santo. And it was a conversation about E the a Holy presença do Spirit. Espírito Santo era tão tremenda naquele momento And the Holy Spirit's presence was so great in that moment que de repente a missionária parou. that for a second the missionary stopped. Ele falava em inglês. And he would speak in English, Minha mãe entendia em português. and my mom would understand in Portuguese. Minha mãe falava em português. And my mom would speak in E ele Portuguese, entendia em inglês. and he would understand E ficaram English. assim por uns 2 ou 3 And for minutos. 2 or 3 minutes they were E a to talk. missionária parada olhando para os dois. And the missionary had stopped talking at this point. De repente, quando o pastor e minha mãe viram o que estava acontecendo, And then suddenly when the pastor and my mom realized what had happened, eles pararam e olharam para a missionária. they stopped and looked at the missionary, E fizeram a seguinte pergunta: and they asked the following question: aconteceu o que nós achamos que está acontecendo? Is what we think is happening? E ela disse: sim, aconteceu. And she said, yes. Vocês falavam na língua natural You guys were speaking in your own e language, cada um entendia no seu próprio idioma. and each person was understanding in theirs. Para demonstrar que o evangelho não tem barreiras. Just to prove that the gospel doesn't have any barriers. Nada e ninguém pode deter o evangelho do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. No one or nothing, and nothing can deter the Holy Spirit and the gospel of the Holy. Então Jesus está dizendo aos discípulos: vocês precisam dessa experiência. And so Jesus is saying you need this experience. Se vocês querem pregar, If you want to preach, se vocês querem testemunhar, if you want to witness, se vocês querem continuar a obra que eu comecei, if you want to continue the work that I've done, é necessário o Espírito Santo.
It's necessary that you have the Holy Ele Spirit. vos dará autoridade. He will give you authority. Ele vos dará unção. He will give you Ele vos dará anointing. dons. He will give you gifts. Ele vos capacitará. He will give you abilities. Porque Ele é o poder de Because Deus He is the power of para God. aqueles que querem fazer a obra. So that you can do the work. Nós estamos aqui nessa noite. We are here tonight Há 32 anos atrás, because 32 years ago, quando eu assumi a igreja onde estou pastoreando hoje, when I took over the ministry that I'm pastoring over right now, era um grupo de 27 pessoas. it was a group of 27 people. Não era muito maior do que vocês estão aqui hoje. So it wasn't a lot bigger than what you guys have today. Hoje somos uma igreja de 1.400 membros. And now we're a church of 1,400 people Que já geramos 7 outras igrejas. that have created 7 other churches. E Deus tem feito uma obra tremenda. And God has done a great work. Mas por que é que eu estou falando isso? But why am I saying this? Para dizer a vocês, To say to you all, não olhem para os bancos vazios. don't look at the empty pews. Busquem o Espírito Santo. Seek out the Holy Spirit. E esses bancos se encherão And these pews will fill de vidas transformadas por Jesus Cristo, with transformed lives porque vocês foram cheios do Espírito Santo. because you were filled with the Holy Spirit. Então é a hora de vocês se entregarem totalmente ao Espírito Santo, And so it's time for you to completely give para yourself que to the uma Holy obra Spirit seja feita neste lugar, so that a work can be done in this place através da vida de through vocês. your lives. E vocês tenham que sair daqui And you need to leave e here irem para um lugar maior, and go to a bigger porque o place Espírito Santo estará usando vocês because the Holy Spirit will be para using serem you servidos ao mundo, to be serving the world para que através de vocês so that through your lives o homem sem Deus a man without God possa encontrar a Cristo can find Christ e possa encontrar o Espírito and can Santo. find the Holy Spirit. Preste atenção no que eu vou dizer. Pay attention to what I'm saying. Nos 50 primeiros anos da igreja primitiva, In the 51st years of the primitive church, 500.000 conversões aconteceram. 5,000 conversions happened. 500.000 de pessoas aceitaram a Cristo. 500,000, 500,000 people. Mas tudo começou com 12 homens. But it all started with 12 men. Depois 120 homens e mulheres. Then 120 men E and women. 50 anos depois era 500.000. Then 50 years later, it was 500,000. Porque ninguém pode deter a obra do Espírito Santo. Because no one can stop the work of the Holy Aonde o Espírito Santo age, Spirit. Wherever the Holy Spirit aonde ele works, opera, wherever the Holy Spirit works, as portas do inferno the gates of hell não conseguem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus can't Cristo. prevail against the church of Jesus. A igreja sou eu, I am the church. a igreja é você, You are the church. a igreja somos nós. We are the church. Então nessa noite, So tonight, se você crer nessa palavra que if foi you pregada, believe in this word abrir o teu coração and can open your heart e convidar o Espírito Santo a tomar posse da tua vida, to take over, and you can and you accept the challenge to let the Holy Spirit take over your life, coisas tremendas incredible things irão acontecer will happen neste lugar. in this place. Porque a Bíblia diz Because the Bible says que nem olhos viram, that no eye has seen, nem ouvidos ouviram nor no ear o que has Deus heard tem preparado what God has prepared para os seus filhos. for His children. Feche teus olhos, Go curva a ahead tua and close your cabeça. eyes. Se você crê nessa palavra nessa If you noite, believe in this word tonight, se você deseja receber o Espírito Santo, if you want to receive the Holy Spirit, eu quero fazer um desafio especial. I want to challenge you. Sai do teu lugar, Leave your spot. vem até aqui à frente e dobre os seus joelhos. Come up to the front and bow your knees. Talvez você esteja perguntando, por que eu tenho que sair do meu lugar? And you might think, why do I need to leave my spot? Por 2 motivos. For 2 reasons. Para você dizer a você mesmo, To say to yourself, estou quebrando as minhas resistências. I'm breaking my resistance. E para dizer ao inferno To say that I'm breaking my que você resistance. está aceitando a experiência com o Espírito Santo. And to say to hell that I am accepting the Holy Spirit. Então que o inferno se prepare. And may hell prepare itself. Porque você irá abalar através do Espírito Santo Because you are going to work through the Holy Spirit. vidas e lugares. And lives and places will be changed. Então nessa noite, So tonight, o Espírito Santo the Holy Spirit quer agir na tua vida, wants to work in your life. quer te transformar, Wants to transform you. quer te encher totalmente, Wants to transform you quer te totally. fazer alguém diferente, Wants to make you something quer te fazer different. alguém pronto para a obra, Wants to make you someone ready for the para que no work. impor das tuas mãos, So that wherever you place your hands, no abrir da tua boca, wherever you open your mouth, no teu caminhar, wherever you may walk, vidas sejam transformadas. lives will be transformed. Porque não será mais você, Because it won't just be you, será o Espírito Santo but the Holy Spirit agindo através da tua vida, working through your life pelo poder
by the power e pela autoridade and by que Ele the quer dar a authority você nessa noite. that He wants to give you tonight. Então eu quero te convidar So I want to invite you a repetir uma oração comigo. to repeat a prayer with Repita me. essa oração. Repeat this prayer. Espírito Santo, Holy Spirit, eis-me aqui. here I am. Eu quero te receber I want to receive you como os discípulos receberam naquele dia. as the disciples received on that day. Quero ter-te em mim. I want to have in you Quero in me. ter uma experiência contigo. I want to have an experience with you. Por isso, nesse momento, That's why in this moment, eu quero me entregar totalmente I want to give myself totally e declarar and declare que tu és o meu rei, that you are my kingdom. tu és o meu Senhor, You are my Lord, e eu quero ser usado por ti, and I want to be used by you aonde planejares, wherever you plan, aonde desejares. wherever you want. Dá-me da tua unção, Give me your anointing. dá-me da tua autoridade, Give me your authority. dá-me do teu poder Give me your power e usa-me. and use me. Usa-me Use me em todos os lugares, in all places para que através da minha vida so that through my life, outros conheçam a Jesus Cristo. others can learn about Jesus Christ. Por isso eu digo, That's why I say, eis-me aqui, here I am. usa-me a mim. Use me. Assim eu oro. I pray. Amém. Amen. Que Deus abençoe tua vida. May God bless your life. Que você possa viver o Espírito Santo pleno e totalmente a cada dia. That you Que may Deus te live the abençoe. complete and total completeness of the Holy Spirit in your life. Aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Oh, aleluia. Levanta tuas mãos se você puder, começa a adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Vem Espírito Santo, nós clamamos por ti, amigo Espírito Santo. Vem sobre nós. Come, Holy Spirit, we desire you. Come upon us. Nós clamamos pela tua presença neste lugar. We cry out for your presence in this place. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu,
Esse é o teu desejo. Fala isso para Ele hoje à noite. Fala. Eu quero ouvir o som do céu. A tua glória. Aleluia. Irmãos, eu glorifico a esse Deus nosso. Brothers, I glorify Eu our exalto God. nosso Deus. I exalt His name. Nós levamos já mais de um mês falando a respeito de avivamento, da presença do Espírito Santo. We have been talking more than a month, just talking about the revival of the Holy Spirit. E aí Deus toca no coração do pastor Humberto para trazer uma palavra a respeito do And then Espírito God Santo. touches Pastor Humberto's heart Isso to não é speak uma about the Holy coincidência. Spirit. This is not just a coincidence. Entenda isso não é uma coincidência. Understand this. This is not just a coincidence. É Deus conduzindo a sua igreja à busca It's pelo God Espírito Santo. conducting His church to Deus- seek the Holy Spirit. Deus quer fazer um mover no meio da nossa igreja. God wants to move among us. Deus quer que nós sejamos midst of cheios us. da sua presença. He wants us to be filled with His Eu tenho presence. vivido isso. I have been living this. E eu quero que você comece a experimentar o And I extraordinário want de for Deus na you tua vida. to experience this moving of God in your life. O que o pastor Humberto contou hoje aqui é algo que está acessível a todos. And like Pastor said, it's accessible to everybody. Todos nós podemos mergulhar no Everyone. oceano do Espírito Santo Everyone can go deep in the ocean of the Holy e Spirit ser cheios and be da sua filled with presença. the Holy Spirit. Te damos glória. Te Give damos Him glória. glory. We give you glory, Exaltamos o God. teu nome, ó Deus. We exalt your name, God. Teu é o poder. Teu é o Yours poder. is the Teu é o power. poder. Teu é o Yours is poder. the power. Pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre. Pra sempre, amém. Uma vez mais te damos honra. Toda glória seja a ti. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Quantos agradecem pela vida do pastor Humberto hoje? Amém? How many of Então you estenda sua mão em sua thank direção. God for the life of Pastor Humberto? Pai, obrigado a Deus pela vida do pastor Humberto. Father, thank you for Pastor Humberto's life. Obrigado por ter trazido ele hoje aqui nessa Thank you noite. for bringing him tonight here, Confirmando, ó Deus, aquilo que nós estamos trabalhando. confirming what we have been working on. Nós pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra venha entrar em nossos corações. We ask you, Lord, that this word comes and get inside our hearts, E ela possa encontrar uma terra fértil. and it may find a fertile soul, E nós possamos frutificar na Tua presença. and we may fructify in your presence. Nós abençoamos a vida do Teu Filho, Senhor. We bless his life. Declarando sobre ele a saúde. We declare over him health Declarando sobre ele também, Senhor Deus, a Tua prosperidade. and also your prosperity, Que o Senhor venha continuar prosperando o seu caminho. that may you prosper his E way derramando sobre ele cada dia o novo que vem de Ti, Senhor. and pouring upon him everything new. Pai, eu abençoo anointing agora a Tua over casa, a him. Tua igreja. I bless your church. Eu Te agradeço por cada um que nos ajudou hoje nesse culto. I bless everyone that helped us in this service tonight. Todos aqueles que tocaram, cantaram junto conosco. Everyone that played and sang.
Os que estavam servindo na porta, cuidando das crianças, Pai, obrigado pela the ones vida that were deles. taking care of the kids and also at the door. Abençoa a vida deles, ó Senhor. Bless them all. Retribui, porque somente Tu podes fazer. Give back to them because only you can do. E agora nos despede diante da Tua presença, And Senhor. take us now Que durante essa semana nós possamos ter uma semana cheia das Tuas bênçãos. in your presence, and that may we have a week blessed by you. Mas possamos estar também na Tua presença, And adorando e may we engrandecendo o Teu also nome. be in your presence and worshiping you, adoring you, E sendo usados por Ti. and being used by you. Que nessa semana, o Senhor, você possa sentir o amor de Deus na tua vida. That in this week you can feel the love of God in your life. Caminhar na graça com Jesus. You can walk in the grace with Jesus. E sentir a consolação do Espírito Santo. And feel the consolation of the Que Holy Deus te Spirit. abençoe. God bless you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus.